Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o nosso terceiro episódio do nosso diário de casamento. Hoje, infelizmente, sem a minha doce amada, mas tô aqui para compartilhar com vocês e falar de um assunto super interessante, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como um jovem cristão deve se aproximar ou deve demonstrar interesse e como deve ser a atitude desse jovem em relação a uma garota em quem ele está interessado, né? No nosso último episódio a gente contou um pouquinho da nossa história, de como a gente se conheceu e resumiu bem como tudo isso se deu. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha parte, da minha visão e aplicar algumas coisas para que a gente pense e reflita. Quando eu conheci a Vitória, pra mim eu tinha certo que no dia que eu a vi pela primeira vez, na verdade que eu a vi pela primeira vez e conversei com ela, eu olhei pra ela e falei, não, essa garota é a escolhida de Deus pra mim. Eu não tinha dúvidas. Podia não ser a escolha de Deus pra mim, mas naquele momento eu entendi que ela era a escolhida de Deus, pelo menos pra mim. E graças a Deus, Deus assim também quis e moveu o coração dela até mim. Mas naquele instante que eu tive certeza disso, eu olhava pra ela principalmente com um profundo respeito. Eu olhava pra ela com uma admiração muito grande. Eu olhava pra ela e tinha uma necessidade muito grande de, principalmente, querer ser amigo dela. Olhando pra ela com esse profundo respeito, com essa profunda admiração, com essa vontade de querer ter a amizade dela, foi olhando pra ela com esse profundo respeito, com essa profunda admiração, com essa grande vontade de ser amigo dela, porque quem conhece a Vitória sabe o quanto ela é uma pessoa sensacional e o quanto é bom estar perto dela e ter a amizade dela, foi que eu me aproximei dela, realmente com essas intenções. E quanto mais eu a conhecia, quanto mais a nossa amizade ia se desenvolvendo, a gente ia se conhecendo mais a minha admiração por ela foi aumentando, e quanto mais eu conhecia dela e da história dela, mais a minha admiração, respeito e carinho por ela foram aumentando. Até que de fato a gente desenvolveu uma amizade muito bacana, muito legal, e um vínculo muito especial. Foi quando de fato eu olhei pra ela e a conheci de uma forma mais aprofundada, né? Ainda assim a conhecendo muito pouco, porque a gente tinha pouco contato até então, né? Que eu orava a Deus, falava, Deus, não é possível. A pessoa que eu sempre pedi pro Senhor, da forma como era, que pensava nas coisas que são primordiais pra mim, que são basilares pra mim, que pensava como eu pensava, que a gente tinha os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, o mesmo propósito, que a gente via o quão importante era o serviço a Deus, a vida diante de Deus e tudo mais que a gente conversava. Eu falei, não é possível, essa pessoa tá diante de mim. Foi quando eu resolvi demonstrar os meus interesses por ela e falar assim, olha, e quando eu cheguei pra demonstrar pra ela os meus interesses, eu falei assim, Vitória, eu não quero namorar com você, eu não quero ficar com você, eu não quero brincar com você, eu quero me casar com você. Foi assim que eu demonstrei meu interesse pra ela de lata, porque de fato quando eu a conheci, conforme eu fui conversando com ela, o que eu queria é casar com ela. A Vitória é o tipo de garota, tipo de mulher com quem a gente quer casar, sabe? E ela despertou isso em mim. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje. É isso, que nós homens precisamos ter essa atitude em relação às mulheres, e nós jovens cristãos, nós homens cristãos, devemos ter essa atitude envolvida com muito respeito, com muito amor, sabendo dar muito espaço pro sexo oposto, entendeu? Então eu acredito que a gente não só deve demonstrar as nossas intenções, porque enquanto eu conversava com ela, às vezes eu soltava uma brincadeira ou outra que dava a entender que eu estava interessado nela, mas eu não era claro. E aí isso começou a me incomodar, porque quando eu comecei a fazer isso, em poucos dias isso começou a me incomodar. Eu falei, não posso ficar brincando dessa forma com ela, eu preciso de fato dizer quais são as minhas reais intenções e dizer que tem sido incrível conhecê-la. E foi o que eu fiz, falei, olha, eu quero casar com você. É claro que isso assustou ela, mas depois de um tempo ela começou a se acostumar com a ideia e as coisas foram se desenvolvendo. Então, acho que o que falta hoje são homens que estão interessados em de fato cumprir com a sua palavra e demonstrar o interesse sem ficar rodeando muito, sabe? Certo, se a resposta for positiva, amém, glória a Deus por isso. Se ela for negativa, amém também, glória a Deus por isso. Aceitemos a vontade do Senhor, né? E um outro ponto que eu quero falar nessa questão de nós sermos homens de atitude, que vamos direto ao ponto e somos sinceros, é a gente não defraudarmos a outra pessoa, né? A gente não... Porque o que acontece, gente? Hoje em dia, a gente tá muito preocupado em um relacionamento, a gente tá muito preocupado em alçar um emprego melhor, em ganhar mais dinheiro, em construir uma aparência física, em tantas coisas, porque a gente quer muito satisfazer os desejos do nosso coração, né? A gente quer muito preencher um vazio que só Deus pode preencher com pessoas, coisas, dinheiros e status social, né? E o problema disso é que quanto mais a gente busca preenchimento nisso, mais vazio a gente fica. Nos nossos relacionamentos, na vida conjugal, no namoro, se a gente vai pra esse relacionamento focado em preencher um vazio interno, a gente não vai achar. Porque outra pessoa, outra coisa, dinheiro, status, fama, poder, não nos satisfazem. A única pessoa que pode nos satisfazer plenamente é o nosso Deus, é o nosso Rei Salvador Jesus Cristo, né? É por isso que eu falo, então, quando eu falo em não defraudar uma outra pessoa, chegar sabendo que você tem que encontrar uma pessoa que você vai amá-la, que você vai se preocupar com ela, que você vai unir essa pessoa em casamento e você vai entregar a sua vida para essa pessoa. A ordem de Deus é que as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos e submissas, né? E que os maridos amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, né? Cristo amou a igreja se entregando por ela. Então, quando você tá de olho em alguém e você tem um desejo para essa pessoa, uma atração, e você deseja seguir em frente, você precisa ser homem o suficiente para de fato cumprir com a sua palavra e não defraudar o coração dessa moça. Se você tem interesse nela, que você de fato cumpra com a sua palavra e peça ao Senhor para que te ajude, para que Ele nos ajude como homens, né, a cumprir essa palavra e a amar essa moça como ela merece ser amada, né, e cuidar dessa mulher como ela merece ser cuidada. Então acho que falta isso, atitude, para que a gente de fato chegue onde a gente quer chegar e não fique rodeando, nem criando expectativa e nutrindo expectativas no coração de uma mulher, e para que também nos nossos corações como homens expectativas não sejam nutridas, e também essa preocupação em de fato saber que quando se lida com uma mulher, você está dando com o coração de alguém, você está dando com as expectativas de alguém, e não demonstre interesse, não fale que você está interessado em alguém só porque você tem a atração física por ela, só porque você tem o desejo de não estar sozinho. Não, você de fato demonstra interesse por alguém, não defraude o coração dessa pessoa e cumpra com a sua palavra de fato seguir com aquilo que você quer. Quando você estiver procurando uma pessoa, alguém para satisfazer as suas vontades, ou não estar sozinho, ou suprir as suas carências, você está se enganando e você está enganando uma outra pessoa, você está pecando contra Deus e pecando contra o seu irmão. Então, acho que é importante a gente entender que hoje nós precisamos ser homens de verdades, e faltam homens de verdades que de fato amem as suas esposas, que de fato amem quem eles escolheram, quem Deus colocou na vida deles para
desenvolver uma vida de casal, uma vida de matrimônio. E nesse terceiro vídeo desse nosso diário de casamento eu queria trazer muito isso, que desde o começo, várias pessoas passaram pela minha vida, mas quando eu olhei pra Vitória, e claro que eu cometi erros antes disso, mas quando eu olhei pra Vitória, eu falei, não, essa é a mulher, eu não sei porquê, na verdade eu sei porquê, eu creio que Deus colocou isso no meu coração, porque quando eu olhei pra ela, eu falei, não é possível, a garota que eu sempre pedi a Deus, ela existe, e eu a conheci, e sabe aquela expectativa? Então, quando eu olhei pra ela, eu só sabia disso, que eu precisava amá-la, que eu precisava obedecer a esse mandamento de Deus, pra que eu, pra que ela, quando ela se tornasse minha mulher, quando a gente, de fato, mais pra frente, eu tinha fé nisso, hein? Desde o começo eu tinha fé nisso, que eu ia casar com ela, quando a gente nos casássemos, quando a gente construísse nossa família, que eu iria amar, iria cuidar dela, e desde cedo, Deus despertou isso no meu coração por ela, sabe? Hoje, eu entendo esse propósito como homem. Eu preciso ser o provedor do meu lar, eu preciso proteger a minha mulher, eu preciso amá-la como ela merece ser amada. E isso eu falava pra ela, amor, não chamava ela de amor, eu falava assim, Vitória, se nada for pra frente com a gente, eu falo pra você, não aceite menos do que ser muito amada. Você e todas as mulheres não merecem menos do que ser muito amada. E eu falava isso pra Vitória, sabe? E hoje, estando com ela, noivo dela, daqui 4 meses, casando com ela, eu tenho isso na minha como propósito, como missão, de fazer com que a Vitória não seja menos do que muito amada, porque esse é o mandamento de Deus. Quando Cristo se entrega à sua noiva, e ele fala que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo ama a igreja, Cristo é uma igreja morrendo por ela. E se preciso for, homens, deem as suas vidas por suas esposas. Não sejam moleques, não sejam pessoas que não assumem a responsabilidade sobre uma mulher. Acho que é isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, nesse nosso terceiro vídeo do nosso diário de casamento. A gente tá num período bem introdutório, a gente tá contando pra vocês como tudo aconteceu, como a gente se conheceu, como eu tô gravando esse vídeo sozinho aqui hoje. Eu queria conversar e falar com vocês sobre isso. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Eu sei que tem gente que pensa diferente de mim, tá tudo bem. A gente pensa assim, eu penso assim. E comentem aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com mais pessoas. E a gente vai seguindo aqui compartilhando com vocês a nossa história, o nosso propósito. Nosso primeiro vídeo desse diário foi sobre propósito, né? E a gente entende que é isso o mais importante das nossas vidas, porque por meio dele, pra ele, por ele são todas as coisas. Que agora seja pra ele eternamente. Beijo, gente. Vitória, a noiva mais linda desse Brasil, desse mundo. Eu te amo. Oi, gente, dando continuidade aqui no nosso terceiro vídeo do nosso diário de casamento. Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre como que deve ser a postura de um homem diante de uma mulher. E agora eu vou falar um pouco sobre como deve ser a postura de uma mulher diante de um homem, certo? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente tá olhando pra alguém, observando aquela pessoa, ver se a gente, se aquela pessoa realmente é a pessoa que a gente vai se relacionar ou não. Aqui, na visão de uma mulher olhando para um homem, e aqui na visão de uma mulher cristã. O primeiro ponto que uma mulher cristã deve ter é saber se aquela pessoa no qual ela está olhando, está observando, está gostando, né? Sim, quando a gente fala gostando aqui, gostando assim, daquela maneira de observar, ver como a pessoa se aquele homem é cristão. Então, assim, por que a gente fala isso, né? Porque quando existe o julgo desigual, você se relaciona com alguém que não é cristão, pode acontecer muitos problemas, muitas dificuldades nas ideias, nos propósitos de vocês. Principalmente uma questão de fé, um crê em uma coisa e o outro crê em outra. E também no futuro de vocês, quando vocês tiverem um filho, às vezes um vai querer levar para um lugar, uma igreja, outro vai querer levar para outra, não vai querer levar. Esse tipo de conflitos, um pensa de um jeito para resolver um problema, o outro pensa de outro jeito totalmente diferente por conta de fé. Isso causa muito divórcio. Então, assim, eu acho que isso é uma questão primordial para começar você ver quando você tá vendo alguém se a pessoa é cristã. Um segundo ponto, que pra mim é primordial, é o caráter da pessoa. Quais são as características? Qual é o caráter da pessoa? A pessoa é uma pessoa que transparece Cristo na fala dela, nas ações dela, nos pensamentos dela. Você vê que isso quando você tá conversando com ela, quando você tá se envolvendo com ela. É uma pessoa tipo um caráter, uma pessoa que é exemplo pras outras, que as outras olham, as outras admiram. Então isso é uma coisa assim essencial. Você conhecer bem a pessoa na essência dela ali, né? Conhecer pessoas que estão em volta dela, que sabem como elas são e falam pra você como ela é. Você faz tipo uma investigação mesmo. Tem gente que fala assim, mas isso é exagero, vamos ver se vai dar certo, né? Mas isso pra uma pessoa cristã não tem que ser assim. Você vai fazer uma investigação pra ver se aquele menino, aquele homem, aquele moço realmente é aquilo que ele tá falando certo? Ou tá querendo só te impressionar. Então você tem que fazer essa investigação. O terceiro ponto é que pra mim, antes não era algo importante, mas hoje, na verdade era algo importante, mas não era um dos 3 primeiros pontos, mas hoje pra mim é primordial, é a questão do objetivo de vida dessa pessoa. Porque assim, você chega e conversa com essa pessoa e vê qual que é o objetivo de vida dela. Como ela pretende estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos? O que ela pensa sobre filhos? O que ela pensa sobre morar fora do país? O que ela pensa sobre missões? O que ela pensa sobre tudo? Qual é o objetivo dela? O objetivo dela se encaixa com o seu? Ou vocês têm objetivos parecidos que podem se encaixar? Ou não? É totalmente diferente. Um quer morar, sei lá, na Austrália, outro quer morar na cidade interior do Brasil. Então vocês precisam conversar e ver se essas coisas vão se encaixar ou não. Porque se os objetivos forem muito diferentes, vocês sempre vão ter que se colocar no lugar do outro, vão ter que ceder ao outro. E isso é óbvio que acontece no relacionamento, mas toma cuidado pra ver se isso é algo muito grandioso, né? E um outro ponto, que é um ponto muito importante também, é se vocês são parecidos, se vocês gostam das mesmas coisas, né? É uma coisa meio que óbvia, mas tem que ser dito, porque às vezes alguém que é totalmente diferente da outra e nada que eles fazem eles gostam, né? Então tem que ver se vocês gostam das mesmas coisas, se vocês curtem as mesmas coisas, se vocês estão abertos a conhecer novas coisas, né? Quando eu e o Jonatas nós começamos a conversar, tinha muitas coisas que eu gostava, que o Jonatas não conhecia, mas ele ficou curioso pra saber. E a mesma coisa eu em relação a ele, porque a gente veio de 2 mundos muito diferentes, né? Apesar de a gente ser muito parecido de personalidade, de caráter, de objetivos, de propósito, a gente tinha gostos muito diferentes. Isso foi algo que até pegou assim pra gente, né? A gente falou assim, você gosta disso, você gosta disso. E a gente começou a conversar pra ver se a gente tava disposto a abrir nosso coração pra conhecer mais dos gostos um do outro, né? Ou se isso ia ser algo que atrapalhasse muito. E graças a Deus isso foi algo que mais juntou a gente, tem sido algo que mais junta do que separa. Então,
Esses são pontos que uma menina precisa buscar em um menino e em um homem, certo? E quando eu agora vou falar um pouco mais da questão de quando a gente começa a se relacionar, a gente tem que ter um coração muito dentro da vontade de Deus, nosso coração. Então, em todo momento que a gente estiver conversando com alguém, tem que ser um momento que a gente está em muita oração ali, pedindo para que Deus coloque alguém na nossa vida que nos ame como Cristo amou a igreja. Porque se não for para alguém amar a gente como Cristo amou a igreja, por que eu vou querer estar em um relacionamento? Se eu tenho já o maior amor do mundo, que é o amor de Deus. Então, assim, quando eu tava conhecendo o Jonatas, eu estava muito machucada em relação ao meu antigo relacionamento. E a minha oração era que um dia, quando Deus quisesse me apresentar alguém novamente, que fosse uma pessoa que amasse a Deus acima de todas as coisas, me amasse, e por isso me amaria, e também soubesse o que quer de mim. O que ele queria, não querer ver o que ia dar, vamos namorar, mas soubesse muito certo os seus objetivos para comigo, soubesse muito certo o que eu sou diante de Deus, a filha dele amada. Assim como também, quando eu vou me relacionar com alguém, eu preciso saber muito certo o que eu quero daquela pessoa. Eu tô gostando daquele menino, eu realmente quero ficar com ele ou eu vou defraudar o coração dele? O que é defraudar? Oferecer aquilo que eu não posso dar. Muitas meninas fazem isso, elas oferecem aquilo, ficam de conversinha com os meninos, e depois falam, não é bem assim, não quero, e se afasta, certo? E defrauda o coração deles, mente, né? Oferece aquilo que não pode dar. Então vocês têm que ser muito sinceros quando vocês estiverem se relacionando com alguém sobre aquilo que vocês querem com aquela pessoa. Quando eu estava me relacionando com o Jonatas, ele até ficou um pouco assustado, eu acho, porque eu fui muito sincera com ele. Eu falei, olha, eu sou assim, 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 não quero ter um relacionamento agora. Eu falei pra ele, talvez o nosso relacionamento vai ser algo que você vai ter que saber lidar com muitas coisas, porque eu sou assim, então eu sou tudo isso, então você quer estar comigo? Eu falei pra ele, eu sou tudo isso, eu sou pior ainda, porque você vai me conhecer em todas as minhas versões. Eu falei, eu não sei, tô pronto pro relacionamento, você vai ter que ter paciência, então eu fui muito sincera com ele. E a minha sinceridade foi muito boa, porque nisso a gente foi se mudando, né? Eu entendi que eu precisava transparecer pra ele como eu estava, e que assim eu seria verdadeira com ele, e Deus se alegraria disso, né? Então, meninas, não defraudem o coração dos meninos, sejam sinceras, não aceitem menos do que ser muito amada, como o Jonatas falou, assim como vocês precisam amar os seus namorados, seus noivos, seus esposos, de uma maneira grandiosa, de uma maneira que vocês sintam um amor de cuidado por eles, de auxiliadoras por eles, um amor que realmente, sabe, um amor da igreja por Cristo, um amor de serviço ali, mas não de uma maneira pesada, mas de uma maneira que vocês levem, sabe, porque vocês sabem que são amadas, muito amadas. Então vocês são muito amadas e vocês devolvem aquilo desse amor porque vocês são amadas. Então isso é muito importante. Então acho que quando vocês observarem um menino, vocês têm que ver isso. É isso que eu observei no Jonatas, é isso que eu aprendo sobre ele todos os dias. Um servo de Senhor que sabe o que quer, que é um homem e que me ama por conta disso. E que juntos vamos aprendendo um com o outro. Então cuidado quando você estiver se relacionando com alguém, pra você não machucar o coração de alguém ou aquela pessoa não machucar o seu coração. Isso eu falo por experiência própria. Deus usou de um antigo relacionamento na minha vida pra me ensinar muitas coisas sobre o que realmente Ele quer de relacionamento, que é a glória dele. E Ele quer nos ensinar muitas coisas. Então, tome cuidado com quem você se envolve. Tome cuidado se realmente vale a pena se envolver, porque é o seu coração, o coração da outra pessoa, envolve sentimentos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados para o nosso próximo diário de casamento.